Olá pessoal, eu sou a professora Nessana e hoje nós vamos conversar um pouco sobre metabolismo e bioenergética. Então, quando a gente fala da palavra metabolismo, a gente está sempre se referindo a todas as transformações, a todas as reações que estão acontecendo lá no nosso organismo. E essas reações podem ser de dois tipos. As reações que a gente chama de catabólicas, ou o nosso catabolismo, e as reações que a gente chama de anabólicas ou o nosso anabolismo. Então, as reações de catabolismo sempre vão ser aquelas reações que a gente tem quebra, ou o que a gente chama lá de liberação de energia. E se é uma reação que libera energia, ela sempre vai se chamar exergônica. Quase caí. E do contrário, as reações anabólicas são aquelas reações que vão precisar de energia para acontecer e vão ser chamadas então de reações endergônicas. Então, reações endergônicas necessitam de energia, reações exergônicas liberam energia. Sempre que a gente fala de energia lá na célula, essa energia tem um símbolo, que é a letra G. E sempre que a gente falar de variação de energia numa reação, a gente vai ter o símbolo que é chamado de ΔG. Então, ΔG significa aí variação de energia. Certo? Então, quando a gente tem lá uma reação qualquer do nosso organismo, nós podemos medir se essa reação está liberando energia ou se ela vai estar gastando energia para acontecer. Então, por exemplo, se a gente tem essa reação aqui, onde tem lá A mais B, está formando aí C mais D. Primeira coisa que a gente tem que estabelecer quando a gente fala dessa reação. A mais B vão ser os nossos reagentes. O reagente sempre vai estar para a esquerda, aqui na reação, e o nosso produto sempre vai estar para a direita. E aqui a gente tem uma reação que é do tipo reversível, ou seja, a gente pode ter tanto a formação do produto, mas também a gente pode ter aí a formação desse reagente. Então, quando a gente colocar, por exemplo, o A mais B lá para reagir, ele vai reagir até o momento de chegar ao equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É o momento onde a gente tem a mesma velocidade de formação do reagente e a mesma velocidade de formação do produto. E esse momento de equilíbrio, ele é simbolizado aí pelo que a gente chama de constante de equilíbrio, que é denominada de K e Q. Então, constante de equilíbrio sempre vai ser característica, né? Vai caracterizar esse momento de equilíbrio. Então, nós já sabemos que a constante de equilíbrio caracteriza aí o momento de equilíbrio, certo? Então, por exemplo, vamos ver aí duas situações diferentes. Se em um primeiro caso, eu tenho aí uma constante de equilíbrio, para eu determinar essa constante de equilíbrio, ela sempre vai ser a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Então, nesse caso, vai ser C, concentração de C, vezes a concentração de D, dividido pela concentração do A, vezes a concentração do B. Então, vamos ver dois exemplos aí, bastante fácil da gente entender o que é essa constante de equilíbrio. Primeiro exemplo, se eu tenho aí uma constante de equilíbrio, que é igual a 8 dividido por 2. Isso quer dizer que a minha concentração de produto lá no equilíbrio é igual a 8 e a minha concentração de reagente lá no equilíbrio é igual a 2. A minha constante de equilíbrio vai ser igual a 4, certo? O que isso está me mostrando? Que no equilíbrio, lá quando eu tenho a mesma velocidade de formação do produto e do reagente, eu vou ter muito mais produto formado. Quer dizer que no equilíbrio está favorecendo a formação do produto. Isso quer dizer que eu tenho uma reação que é espontânea,
ou uma reação que é dita exergônica e que está liberando energia aí. Porque o equilíbrio favoreceu a formação dos produtos. Eu tenho muito mais produto do que reagente. Agora, se eu tivesse uma situação contrária, tenho aí uma constante de equilíbrio igual a 2 dividido por 8, certo? E isso vai me dar um total aí de 0,25. Quer dizer que eu tenho lá no equilíbrio muito mais reagente do que produto. Ou seja, o meu equilíbrio ele está favorecendo nessa reação a formação aqui do reagente, do A mais B. Então, eu tenho aqui uma reação que é dita endergônica. Se eu quisesse formar o produto a partir dessa reação, eu teria que fornecer energia. Então, eu posso tirar uma informação bem importante daqui. Sempre que eu tenho lá uma constante de equilíbrio que é maior que 1, eu tenho uma reação que é exergônica. E sempre que eu tenho uma reação que tem uma constante de equilíbrio menor que 1, quer dizer que eu tenho aí uma reação endergônica. E eu posso provar isso calculando lá o ΔG. Bom, então a gente viu duas situações. Temos lá uma constante de equilíbrio que é igual a 4 e uma constante de equilíbrio que é igual a 0,25. Sempre que a gente falar em variação de energia da célula ou do organismo, nós vamos estar falando de ΔG. E esse ΔG, ele está estritamente relacionado com a constante de equilíbrio através da seguinte forma. Nós temos lá ΔG igual a menos R vezes T vezes logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Onde o meu R é uma constante, chama lá constante de gases. E sempre vai ser igual a 8,315 joules por mol. O T sempre vai significar temperatura. E essa temperatura é sempre em Kelvin. E a constante de equilíbrio é a constante que eu estou analisando aqui. Então, supondo que eu escolha aí uma temperatura de 25 graus. Essa temperatura de 25 graus é a mesma coisa que 298 Kelvin. Então, vamos calcular aí para as duas situações em que a gente tem. Então, para esse primeiro caso, nós vamos ter aí ΔG igual a menos 8,315 vezes 298 vezes logaritmo neperiano do número 4, que é a nossa constante de equilíbrio. Então, se vocês tentarem fazer isso em casa, vocês vão perceber que esse cálculo do logaritmo neperiano de um número que é maior que 1 sempre vai dar lá um número positivo. Ou seja, o meu resultado vai ser um ΔG de número negativo, né? Porque eu vou combinar esse sinal positivo com esse sinal negativo. Sempre que eu tenho um ΔG negativo, é uma reação que é dita exergônica. Ou seja, está liberando energia, está favorecendo o produto. Agora, se a gente tivesse a situação diferente, né? No lugar desse 4, usasse o 0,25. Teríamos logaritmo neperiano de 0,25. Sempre que a gente faz logaritmo neperiano de um número que é menor que 1, ele vai dar lá um número negativo. Eu vou combinar esse sinal negativo com esse sinal negativo e eu vou ter aí um número positivo. Sempre que eu tenho um ΔG, que é um número positivo, eu vou ter uma reação que é chamada de endergônica. Se ela é endergônica, precisa de energia. Ou seja, nesse caso aqui, se eu quisesse que a reação me desse a formação do produto, eu teria que fornecer um tanto de energia. Então, quando o ΔG, né, a variação de energia, e a constante de equilíbrio, eles são determinados em condições padrões laboratoriais, nós passamos a chamar eles de constantes padrões transformados. Passa a ser chamado ΔG linha zero
e constante de equilíbrio, linha. Quer dizer que eu analisei eles em concentrações padrões, né? Em condições padrões. Que condições padrões são essas? pH igual a 7, temperatura igual a 25 graus, ou seja, 298 Kelvin. Concentração do reagente e concentração dos produtos igual a 1 molar para cada um. Concentração da água igual a 55,5 molar. E a pressão igual a 1 atm. Então, né, para as reações que acontecem no nosso organismo, né, dentro da bioquímica, todas elas já tiveram tanto a sua constante de equilíbrio linha determinadas, quanto o seu ΔG linha zero. São condições padrões, né, onde a gente mantém aí essas condições para que sejam medidos tanto a variação de energia daquela reação, quanto a constante de equilíbrio daquela reação. Só que, lá no nosso organismo, a gente não tem todas essas condições padrões, né? O nosso pH é igual a 7, né? Gira em torno da neutralidade na maioria dos locais. Mas a nossa temperatura é bem diferente de 25 graus. Ela vai girar aí em torno de 37 graus, que é a mesma coisa que 310 Kelvin, certo? A concentração dos reagentes e produto não vai ser 1 molar. E outra, né? Não vai estar lá no equilíbrio. Se tiver no equilíbrio, a gente tem mesma velocidade de reação de produto, mesma velocidade de reação de reagente. Então, não vai estar acontecendo reação. Então, no nosso corpo, as concentrações são muito diferentes, né? De 1 molar. E estão diferentes do equilíbrio. A concentração da água vai ser a mesma e a pressão vai ser a mesma. O que a gente tem de diferente é a temperatura e a concentração de reagentes e produtos. Então, quando a gente quiser falar ou calcular a energia livre, né, no nosso organismo, nas reações que acontecem dentro do nosso organismo, nós chamamos elas simplesmente de ΔG, ou ΔG real. E a fórmula que a gente vai usar para encontrar esse ΔG é um pouco diferente. Então, se quisermos encontrar, né, o ΔG lá no nosso organismo, a fórmula a ser utilizada será ΔG é igual ao ΔG linha zero. Então, nós consideramos aquela constante que é padrão, né? Mais R vezes T vezes logaritmo neperiano da concentração do produto dividido pela concentração do reagente. O que vai mudar aqui, ó? Primeiro, temperatura vai mudar, vai ser 310. E isso aqui está bem diferente de 1 molar. Bem diferente do equilíbrio. Então, toda vez, né, que querermos calcular o ΔG real, a fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui. Sempre que quisermos calcular o ΔG linha zero, que é uma condição padrão, nós vamos utilizar aquela fórmula anterior, que leva em consideração a constante de equilíbrio. Então, são situações diferentes. Isso são situações padrões que eu consigo fazer lá no laboratório. Isso são condições reais que acontecem lá no nosso organismo. Concentrações de reagentes e produtos muito diferentes do equilíbrio. Ok? Por hoje é só. Espero que tenham gostado.